Olá pessoal, domingão, 1º de agosto, finalzinho do dia, boletim semanal / mensal na área. A gente teve fechamento da semana e também fechamento do mês de julho. A gente vai comentar com vocês como é que foi a pressão do fluxo externo, seja no ambiente mensal e também no ambiente semanal, para deixar cada vez mais o investidor, pessoa física, que curte o nosso trabalho, curte o nosso canal, muito antenado nas movimentações que eles fazem para os nossos ativos. Primeiro, eu quero rodar aqui para vocês o nosso disclaimer. Bom, o conteúdo desse vídeo é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente. Aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro e o seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Antes de qualquer aporte, calcule o tamanho da sua perna, seja para trade ou seja para investimento. Fechou? Bom, vou começar aqui comentando com vocês entre os principais mercados pelo mundo. Bom, a gente avalia as bolsas americanas, europeias e asiáticas e também o nosso Ibovespa juntamente com a moeda americana, dólar comercial. Bom, o Ibovespa, pessoal, fechou esse mês de julho com quase 4% de desvalorização. 3,94, ainda está acumulando alta no ano de 2,34, e a moeda americana, que estava com ambiente corretivo já por 3 meses, nesse mês de julho subiu aí quase 5%, estancou a queda de base anual, agora com alta de 0,42. Bolsas americanas com ambiente predominante de alta, ambiente misto para bolsas europeias e ambiente corretivo para as bolsas asiáticas. Aqui em cima você tem um fundinho rosa na movimentação de variação percentual do Ibovespa. O que significa quando tem um fundinho rosa? Fluxo estrangeiro está numa ponta vendedora para a movimentação do mês. A gente só falta aí computar os dados do pregão da última sexta-feira. Eles compraram abril, compraram maio, compraram junho, aproveitaram esse mês para poder colocar lucro no bolso. Vou comentar com vocês aqui em relação aos ativos que fazem parte do nosso Ibovespa. Pessoal, nós temos aqui os 84 ativos que fazem parte da carteira atual do Ibovespa. A gente agora no ano, pessoal, a gente tem apenas 35 ativos subindo. No nosso panorama mensal anterior, a gente tinha 42 ativos no ano de 2021 subindo. Então a gente reduziu aí 7 ativos com ambiente de valorização no ano, e a gente já classifica aqui para vocês. Primeiro, ativo de peso: Vale, Ambev, Bradesco, Petrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial, as ações do Itaú e também as ações do Banco do Brasil. Interessante observar, pessoal, que a gente ainda está subindo com a nossa bolsa um pouco mais de 2% no ano de 2021. Dá uma olhada, pessoal, que Vale tem um peso de 12% no nosso mercado e Vale está subindo 32% no ano. Isso equivale que somente Vale está colaborando com a nossa bolsa em mais de 3%. Significa que, se a gente não tivesse as ações de Vale no nosso Ibovespa, o nosso Ibovespa estaria negativo no ano de 2021. Fechou? Bom, eu já ordenei então aqui para vocês os ativos que estão mais fortes e os ativos que estão mais fracos no ano de 2021. A gente tem aqui as ações de Braskem ainda com uma movimentação de 145% de alta no ano, pessoal. Nesse mês de julho, ambiente corretivo para as ações da companhia. O que não aconteceu com as ações de HGTX, que tiveram uma alta de quase 9%. Correção para Banco Inter, para as ações de Embraer e ambiente de valorização que a gente teve aqui nas ações de CSN, Usiminas, JBS, também as ações de BR Distribuidora, Marfrig e também nas ações de Cosan. Aqui a gente separando aqui os 10 ativos que estão mais subindo no ano, eu já plotei para vocês aqui como que foi o fluxo externo pelas corretoras estrangeiras no mês de julho. Boa parte desses ativos que estão subindo no ano, eles fizeram também uma ponta compradora nesse mês de julho, sendo que a gente teve destaques aqui para as ações de Usiminas, para as ações de JBS e também para as ações de Marfrig. Bom, se a gente ir lá para outra ponta, pessoal, a gente tem aqui os ativos que estão mais caindo no ano de 2021.
A gente tem aqui, ó, Pão de Açúcar caindo mais de 47%, seguido pela Amer 3,35%, antiga B2W. Aqui as ações de Ezetec, 35% de desvalorização. IRB 34%, lembrando que IRB já tinha se desvalorizado 70% no ano passado, né, pessoal? Se a gente pegar aí os últimos 2 anos, o acumulado de queda das ações da companhia está beirando 84%. Bom, as ações aqui também da Sul América caindo 28%, as ações de BB Seguridade caindo 26%, Cyrela caindo também 26%, as ações de Ultrapar caindo 23% e as ações da própria Bolsa, as ações da B3 caindo 23%. O que a gente já colocou aqui para vocês? Os ativos que estão mais caindo no ano, como é que foi o comportamento aí pelas corretoras estrangeiras na movimentação do mês de julho. Então, dos 10 ativos que estão mais caindo no ano, todos os 10 com ambiente de desvalorização para o mês de julho, e eles atuaram numa ponta vendedora, pessoal, em 7 deles. Por aí, a gente consegue entender a eficiência do fluxo externo aqui no nosso mercado. Muito interessante você tirar um print dessa tela. Por quê? Nessa tela, a gente já organizou para vocês ativos que têm 3 meses consecutivos de alta, ou seja, ativos que estão fortes. A gente pinta aqui para vocês um fundinho azul claro. Ativos que têm 2 meses consecutivos de alta, a gente pinta para você aqui um verde claro, e também pode ser 2 meses fora esse mês atual de julho que a gente fechou. Então, para você perceber que são ativos que estão subindo no ano, que de repente estava subindo e nesse mês de julho deu um pit stop. Muito atento caso esse ativo venha retomar a movimentação de valorização. Outra ponta, ativos que caem consequentemente por 3 meses, a gente já pinta aqui para você de um rosa mais escuro. Você sabe que esses ativos têm uma movimentação aí de preço muito fraca. Ativo que cai por 2 meses consecutivos, a gente pinta aqui para você numa cor mais clara, um salmão, para que vocês percebam que esses ativos estão sofrendo uma pressão de desvalorização. E a gente pintou para vocês aqui, em amarelo, ativos que tiveram uma movimentação neste mês de julho, superando a queda do mês anterior, que foi o caso aqui das ações de VEG, foi aqui no caso das ações de JBS, Usiminas e também as ações de CSN e também as ações da Rumo, Raio 3. Muito antenado, pessoal. Vocês precisam de colocar a mão na massa. O mercado financeiro não tem almoço grátis. E aqui do lado a gente já colocou para vocês ativos que têm um acréscimo de preço maior do que 10%. A gente deixou pintado aqui para vocês. Por quê? Os fundos passivos, pessoal, eles são obrigados a aportar justamente para poder fazer o balanceamento de acordo com a carteira do Ibovespa. Por exemplo, as ações de HGTX subiram 8,74 e olha aqui, aumentou o peso em relação ao mês anterior mais de 13%. As ações do Banco Inter também tiveram um aumento de peso em relação à movimentação do mês anterior, só que ainda o fluxo teve um fluxo comprador pelas corretoras estrangeiras, só que o fluxo da movimentação do preço ainda não correspondeu. A gente segue muito atento em relação a essa movimentação. Então, por aqui, vocês conseguem perceber os ativos que ganharam peso em relação ao mês anterior, que provavelmente podem ser ativos atacados não só pelo fluxo dos gringos, mas também fluxo dos fundos passivos que atuam aí no nosso mercado. Fechou? Bom, vamos passar aqui, continuando aqui essa movimentação. Eu quero demonstrar aqui para vocês, pessoal, a gente fechou aí o mês de julho. Então, quero demonstrar primeiro para vocês o nosso gráfico mensal do Ibovespa. A gente tem aqui esse gráfico, inclusive com o Fibonacci do ambiente semanal. A gente só mudou aqui a periodicidade. Então, se a gente perceber aqui, a gente parou no gráfico mensal praticamente na expansão de 2, 126.570 no mês passado e nesse mesmo ambiente corretivo, e a gente está encaminhando agora, onde que a gente tem um suporte em 119.200 pontos. Caso perdido, a gente passa a ficar dentro dessa região de confusão, que vai dos 119 a 114 mil pontos.
Caso perdido, a gente tem lá os 107 mil pontos, onde que a gente fez aí um fundinho na movimentação do nosso mercado lá no mês de março. Bom, isso no ambiente mensal. Vou passar para vocês aqui no nosso ambiente semanal, pessoal. Então, no ambiente semanal, vocês conseguem perceber que a gente deu uma impulsão em relação à movimentação do preço, só que isso não se sustentou e a gente estava percebendo que a movimentação estava muito brigada. 2 semanas atrás o nosso mercado subiu e da alta devolveu quase 3%, fechando com 0,4% de movimentação de alta. Na outra semana começa a fazer uma queda mais expressiva, só que o mercado vai lá e dá uma recuperada nos preços, fecha com uma queda de 0,7. Agora, nessa semana, teve uma queda mais expressiva, 2,60, exatamente aqui, aqueles mesmos níveis que a gente comentou com vocês, que temos 119 mil como próxima região aqui de objetivo, caso o mercado venha a cair. Caso o mercado volte a subir, pessoal, nós temos lá os 126.500 pontos em relação à nossa expansão de 2 de Fibonacci, fechou? Aí de repente você comenta, Renato, mas se o mercado subir no pregão de amanhã, segunda-feira, ou de terça, você só vai rodar pra gente o overview na quarta-feira. Bom, eu já estou falando para vocês que curtem o nosso trabalho. Se você ainda não curtiu e gosta desse nosso conteúdo, a gente tem aqui na nossa página do YouTube. Eu vou te convidar para você se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e se você gostar desse vídeo, sentar o pé na porta deixando o seu like, porque o YouTube cada vez mais dá uma dimensão maior para os vídeos dos produtores de conteúdo, se você deixar aquela colaboração do like que é muito importante para o nosso conteúdo. E daí, caso você tenha o interesse de saber durante o pregão como é que está rolando a pressão do fluxo externo, se eles estão comprando, se eles estão vendendo, aqui agora, pessoal, a gente tem o botão Seja Membro por apenas R$ 39,99 mensais. Isso é menos do que uma pizza. Eu falo com todo mundo, é inadmissível vocês que curtem o nosso trabalho, que tem conteúdo altamente relevante no mercado, ainda não se tornou membro. Por quê? Com o mercado rolando, a gente deixa todo mundo do nosso grupo de membros antenado, onde tem pressão de compra, onde tem pressão de venda, qual setor, qual ativo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de membros, você será muito bem-vindo e eu te desafio a conhecer esse trabalho fantástico que a gente está fazendo em prol do investidor pessoa física que opera no nosso mercado, fechou? Bom, então, diante desse ambiente mensal, pessoal, eu vou rodar aqui para vocês como é que foi o comportamento, tela nova aqui no nosso conteúdo, o comportamento do fluxo externo na base mensal, pessoal. Dá uma olhada que a gente teve uma queda por Ibovespa de 3,94. Olha o fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Ficaram bem próximo do 0 a 0. 172 milhões de venda no nosso mercado à vista. Só que se vocês olharem aqui, ó, os 15 mais de compra e venda no mês de julho, os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 5 bilhões e 600. Eles se desvalorizaram na média 1,77. Agora dá uma olhada nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, 4 bilhões e meio, uma monta menor do que essa monta compradora, dos 15 mais de venda. Agora dá uma olhada aqui do lado, pessoal, quase 9% de desvalorização nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, quase 5 vezes mais, pessoal, do que os ativos que eles atuaram numa ponta compradora. É o que a gente sempre fala. Quando eles estão comprando, eles ajudam a dar um gás no ativo ou até mesmo segurar a queda. Agora, quando eles estão numa ponta vendedora, eles sentam a mamona e o ativo derrete no nosso mercado. Eles tiveram uma projeção de lucros somente nesse mês de julho, pessoal, de pouco mais de 307 milhões de reais. Aqui embaixo, a gente tem a movimentação deles no Ibovespa Futuro. Eles encerraram o mês com quase 1 bilhão de reais de ponta vendedora, índice futuro aí com uma correção de 3,70. Para a moeda americana, dólar comercial, ambiente de valorização quase 5%.
a gente já pegou aqui o dólar futuro já combinando o contrato novo, o contrato U de uva, o contrato Q, que refere-se exatamente aqui a essa movimentação de julho, chegou a subir mais de 2%, e eles o quê? Ponta compradora para a moeda americana no nosso mercado. Por aí, vocês conseguem perceber que o que a gente faz aqui para que vocês fiquem atentos, o comportamento de quem faz o mercado, a gente até brinca aqui no conteúdo do canal, o comportamento de quem manda prender e manda soltar. Em relação aos principais mercados pelo mundo, a gente viu lá, a gente teve bolsas americanas subindo, ambiente misto na Europa e bolsas asiáticas corrigindo, 1,59 de queda média, a gente caiu mais aqui, 3,94. E por aqui a gente consegue perceber, ó, 172 milhões os caras vendendo no nosso mercado à vista e 946 milhões os caras vendendo no mercado futuro. Olha o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, pessoal. Olha para vocês perceberem os índices que eles tiveram ponta compradora e ponta vendedora já o acumulado mensal de julho. Eles tiveram uma ponta compradora muito forte no índice de governança corporativa Novo Mercado. Aqui está incluídas as ações de Vale, que é a teteia por parte deles. Naturalmente, setor de materiais básicos, também o ambiente comprador por parte deles, inclusive o setor de materiais básicos caindo menos aí no nosso mercado. E os outros índices que comportam as ações de Vale, que são os índices amplos aqui do Ibovespa. Se você verificar, também o índice de materiais básicos não tem ativos componentes do índice industrial. Então, olha aqui o que aconteceu. Índice industrial, eles também atuaram numa ponta compradora e o índice industrial também caindo menos. E o mais interessante, pessoal, dá uma olhada aqui embaixo. BDRX. O que é BDRX? Empresas americanas que vocês podem negociar no nosso mercado. Ponta compradora por parte deles. Nos nossos últimos vídeos a gente chegou a comentar com vocês que estava surgindo uma ponta compradora nos BDR e o que aconteceu? Quase 6% de valorização nesse índice para o nosso mercado. Olhando para outra ponta, olha aqui o índice de sustentabilidade, pessoal, caiu 5% e eles venderam 2 bilhões e 600. Olha o carbono eficiente, que é o nosso Ibovespa sem Vale, sem ativos do setor de materiais básicos, eles venderam 1 bilhão e 700, caiu 3,5. Olha o setor de small caps, pessoal. Small caps, muita gente gosta de operar esses ativos aí com um poder de capitalização um pouco menor do que os ativos do Ibovespa. Small caps derreteu quase 6% e eles sentaram a mamona na ponta vendedora em mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Concluindo, o que eles estão fazendo aí no nosso mercado com esse fechamento do mês de julho? Eles continuam na teteia, o setor de materiais básicos, e sentaram a mamona na ponta vendedora no restante do nosso mercado, e por aí a gente consegue perceber esse grau de eficiência que eles têm, que somente no Ibovespa eles tiveram uma projeção de lucros de mais de 300 milhões de reais no mês de julho para o nosso mercado. Fechou? Bom, quero comentar mais coisas aqui para vocês do nosso ambiente mensal. Eu quero primeiro pegar aqui para vocês, pessoal, os ativos que andaram nesse mês de julho de acordo com a movimentação pelas corretoras estrangeiras que operam aí no nosso mercado. Então a gente tem aqui a movimentação dos setores, a gente já organizou para vocês, e todos os ativos que tem um fundo amarelo, significa que esse ativo ele tem movimento recorrente do fluxo estrangeiro no mês de junho, mês passado. Então, olha o que aconteceu. No setor bancário, olha a recorrência de Itaúsa. Itaúsa tinha subido quase 3% no mês passado, eles estavam comprando, e nesse mês, olha que o nosso mercado aí muito pesado, ambiente comprador por parte deles também nas ações de Itaúsa, que fechou com uma leve alta de 0,18. Dá uma olhada aqui, pessoal, a gente teve então uma ponta vendedora por parte deles e desceu as ações de Multiplan, BR Malls, as ações do próprio Banco do Brasil, recorrência nas ações de IRB, pessoal. IRB tinha caído quase 3% no mês passado, eles vendendo de novo esse mês, mais de 1% de desvalorização, eles sentando a mamona na ponta vendedora. Venderam também as ações de Bradesco, as ações da nossa teteia BEPAC e também as ações de BB Seguridade. Vocês estão vendo aqui,
é recorrente em relação à movimentação do mês passado. O BB Seguridade caiu quase 7,5% nesse mês e no mês passado tinha uma queda de mais de 1%. Bom, pulando aqui para o setor de varejo, a gente teve aí uma ponta compradora por parte deles nas ações de JBS, o ativo correspondeu mais de 10% de valorização, e também nas ações de Marfrig, setor de proteína, né, pessoal? Marfrig aí, mais de 2% de valorização, sendo que no mês passado eles já tinham comprado as ações da companhia que tinham subido mais de 4%. Na outra ponta, vários e vários ativos do setor de consumo, a gente só vai destacar alguns aqui pela recorrência. A gente teve aqui, pessoal, as ações de Duque, as ações de Cirela, as ações de Carrefour, as ações de Cielo, as ações de Pão de Açúcar, com recorrência em relação à movimentação do mês anterior, onde esses ativos também já tinham caído no nosso mercado, com eles enfiando a mamona na ponta vendedora. Bom, se a gente pular aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, Ultrapar, no mês passado, o Ultrapar tinha caído quase 5% e eles vendendo nesse mês quase 4%, continuaram uma ponta vendedora. Entrou para esse radar nesse mês, olha as ações da Prio, pessoal, quase 8,5% de queda. Petrobras, preferencial, 8,56% de desvalorização e ele sentando a mamona na ponta vendedora. No setor de materiais básicos, um ambiente comprador para as ações de Usiminas, inclusive no mês passado eles tinham vendido as ações de Usiminas, inclusive com recorrência no mês de maio, e nesse mês retomaram uma ponta compradora no ativo, aí com uma valorização de mais de 7% no nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de serviços públicos, boa parte desses ativos, pessoal, eles já tinham vendido no mês passado. A gente tem aqui as ações de Semig caindo aí 1,5%. No mês passado, tinha uma ponta vendedora de mais de 10% de queda no ativo para o nosso mercado. Vários e vários ativos. Sabesp, pessoal, há quantos e quantos relatórios semanais que a gente está comentando com vocês que tem ponta vendedora por parte deles. Já tinha sido no mês passado recorrente as ações de Sabesp, que já tinham caído mais de 6,5%. Nesse mês, mais 3% de desvalorização, eles sentando a mamona na ponta vendedora. Então, a gente tem aqui também as ações aqui de CPFE, quase 6% de desvalorização, sendo que no mês passado tinha uma ponta vendedora por parte deles, mais de 6% também já tinha caído esse ativo no nosso mercado. Se a gente passar aqui no setor de saúde, industrial, telecom e também TI, a gente teve uma movimentação por parte deles nas ações de Ipera subindo 4,20, eles ajudando a empurrar, assim como as ações de RADL, pessoal. Agora, a gente teve na outra ponta já recorrência para as ações de Fleury, que já tinham terminado com mais de 2% de desvalorização no mês anterior, e as ações de Qualicorp, que caiu 10% nesse mês, já tinha encerrado o mês anterior com 1% de desvalorização. Vamos pular aqui, setor industrial. Pessoal, Raio 3, ambiente comprador por parte deles no nosso mercado. Lembrando, no mês anterior, eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora, o ativo tinha caído 7%. Nesse mês, eles sentaram a mamona na ponta vendedora, o ativo foi lá e buscou 7% também de valorização. As ações de VEG, que no mês passado eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora, tinha caído 1%. Nesse mês, ambiente comprador, o ativo vai lá, sobe 6%. Se a gente verificar aqui, a gente já tem recorrência em CCR, Eco Rodovias e também as ações de Gol. Gol, inclusive, que tinha sido a maior desvalorização nesse setor. Mês passado o Gol já tinha caído 14% com eles vendendo. Nesse mês Gol, mais 10% de desvalorização e eles sentando a mamona na ponta vendedora, assim como as ações de Azul, que entrou nesse know-how em relação à movimentação vendedora deles no nosso mercado. E para a gente finalizar aqui, as ações de Local Web, no mês passado eles tinham ajudado a empurrar, o ativo tinha subido quase 3,5%, nesse mês de julho, sentaram a mamona na ponta vendedora, quase 8% de desvalorização. Portanto, pessoal, tire aí os prints, fiquem atentos em ativos que eles têm uma ponta compradora mais pujante, em ativos que eles têm uma ponta vendedora mais pujante, para que você fique fera, fique craque em relação à movimentação do ambiente mensal que a gente entrega para vocês aqui no conteúdo do canal. Fechou? Bom, vamos passar agora para a gente poder passar um pente fino em relação aos setores, exatamente esse nosso quadro evolutivo. Olha o que a gente vai comentar com vocês nesse ambiente agora semanal. A gente tem aqui esse quadro com todos
os ativos referentes à movimentação de todos os setores que são disponibilizados aí pela B3. Boa parte está com uma movimentação aí abaixo da linha do zero, eles estão vendendo, e alguns estão acima, né, pessoal? Qual que é a teteia por parte deles? Materiais básicos com ambiente comprador, e nessa semana, olha o que aconteceu. O nosso mercado derreteu e eles tiveram uma ponta compradora no nosso Ibovespa. Inclusive, vocês tinham visto comigo no nosso overview de quarta-feira que tinha entrado uma avalanche de ponta compradora. Só que aí tem uma coisa. No pregão de quinta e de sexta-feira, sentaram a mamona na ponta vendedora, principalmente aí no pregão de sexta-feira. E nesse quadro aqui, que a gente consegue separar os setores de maior peso, olha o que aconteceu, pessoal. Nessa semana que o mercado derreteu, começaram a fazer feirinha nos ativos que eles gostam. O que é aqui, pessoal? Carbono eficiente, essa linha verde. Olha esse outro aqui, índice financeiro. Fora o índice teteia deles, que é materiais básicos. Agora, teve uma ponta vendedora bem mais expressiva para a movimentação do setor de consumo. E olha que interessante que se a gente colocar para vocês aqui, os setores que não tem tanto peso, olha o que segue por parte deles. Uma ponta vendedora muito pujante, e a gente incluiu para vocês aqui o setor de small caps. Porque até então a gente não estava colocando aqui small caps em relação à movimentação por parte deles. Agora, no mês de julho, teve uma ponta vendedora muito forte por parte deles no setor de small caps, que agora small caps já está abaixo da linha do zero, está com ambiente vendedor, pessoal. Então, o que a gente fez? A gente precisou atualizar para vocês o nosso quadro evolutivo de performance do nosso mercado. Agora, o setor de small caps, vocês percebem aqui que tem um fundinho como, pessoal? Tem um fundinho rosa. Então, muito antenado, claro, small caps ainda está subindo no ano 4,96. Só que deu uma derrocada na movimentação do mês de julho e eles sentando a mamona na ponta vendedora. O lado bom, que o carbono eficiente que estava pintado lá como volume vendedor, com a movimentação compradora dessa semana, novamente carbono eficiente ficou com fluxo de base anual positivo para o nosso mercado. Fechou? Então, ó, repassando, índice de materiais básicos, o mais forte, seguido pelo índice industrial. Na outra ponta, pessoal, imobiliário, deve ter só uns 300 anos, a gente brinca assim, mas deve ter muito tempo que a gente está falando com vocês aqui. Ponta vendedora por parte deles em relação a esse ativo do setor imobiliário, seguido aqui pelo setor de energia elétrica. E se vocês perceberem no nosso quadro, exatamente por esses setores que não são tão amplos, exatamente esses setores aqui, vocês conseguem perceber essa movimentação por parte deles vendedora no nosso mercado. Fechou? Bom, quero rodar agora para vocês ambiente semanal. Vamos virar a chavinha pro movimento que a gente teve aí de fechamento da semana, onde que a gente teve mais uma semana com projeção de lucros por parte deles, pessoal. Pouco mais de 16 milhões de reais. Aí você comenta, pô, Renato, mas teve um ambiente comprador por parte deles no nosso mercado à vista e mesmo assim eles conseguiram oferir lucros? Sim, pessoal. Por quê? Dos 15 mais de compra e venda, os ativos que eles tomaram, 1,5 bi, tiveram uma queda menor, 1,49. Dá uma olhada que eles tomaram em relação à movimentação vendedora, eles venderam pouco mais de 700 milhões. Mas dá uma olhada, os ativos que eles venderam 700 milhões se desvalorizaram quase 4 vezes mais. 5,26 de desvalorização média, dando aí para eles mais de 16 milhões de reais de projeção de lucros. E a gente tem aqui no nosso canal exatamente o quadro evolutivo, onde que vocês acompanham com a gente sempre essa eficiência que eles têm no nosso mercado. A gente já está completando a 17ª semana consecutiva de projeção de lucros pelas corretoras estrangeiras nos ativos 15 mais de compra e venda dentro do nosso mercado. Se você está chegando agora no nosso conteúdo, dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são vencedores
E para isso, a gente tem esse compromisso de vocês sempre divulgando a informação do fluxo de quem manda soltar e manda prender no nosso mercado. Se a gente voltar aqui na nossa movimentação, o que rolou, pessoal? Rolou uma ponta vendedora por parte deles no mercado futuro. 900 milhões. Se vocês pegarem o nosso vídeo da semana passada, eles já tinham vendido na semana passada 800 milhões no índice futuro. Então, quer dizer, a gente já estava percebendo, inclusive a gente ratificou isso para vocês no nosso overview, que a única coisa que estava incomodando aquele ambiente comprador do mercado à vista, que eles estavam vendendo o mercado futuro. E a gente sabe que mercado futuro é fluxo de curto prazo. Por quê? Porque tem vencimento. Então, a movimentação que eles fizeram no nosso mercado à vista na quarta-feira, ajudando a impulsionar o nosso mercado, eles fizeram na quinta, estancaram, tiveram uma ponta vendedora e na sexta-feira venderam a rodo. O pessoal do nosso grupo conseguiu pela manhã mesmo já identificar a movimentação vendedora por parte deles e nós tivemos ativos muito teteia, dando para a gente surfar numa ponta vendedora no nosso mercado, fora o índice futuro que simplesmente derreteu na movimentação de sexta-feira. Bom, então essa ponta vendedora por parte deles aí ajudando a calçar o movimento. E na movimentação do contrato futuro, essa movimentação que a gente está considerando para a movimentação do contrato que se encerrou, o contrato Q, de Cage, a gente vai demonstrar para vocês depois, inclusive os dois contratos. Olha o que eles fizeram, pessoal. Uma ponta compradora. E a gente teve uma semana onde que o dólar fechou aí levemente em alta. Dólar comercial 5,21. Nessa semana, a gente conseguiu cair mais do que os principais mercados pelo mundo, que tiveram uma queda média de 1,26. Se a gente verificar aqui o grau de eficiência por parte deles, pessoal, dá uma olhada. Nos 24 índices disponibilizados pelo B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 18 deles. O nosso Ibovespa com a quarta melhor performance no nosso mercado. E como a gente tinha comentado com vocês dos BDRX, empresas americanas, dá uma olhada, pessoal. Olha como é que foi o comportamento dessas empresas nessa semana. Tesla, mais de 6% de valorização, e na outra ponta as ações do PayPal com quase 11% de desvalorização. No ambiente de investimento, uma teteia. Inclusive, PayPal fechou o mês de julho com uma leve queda, pouco mais de 1%, e na movimentação dessa semana, uma correção muito expressiva, muito interessante para quem resolve ser investidor dessas companhias. Em compensação, outra teteia, Nvidia, né, pessoal? Quase 1,5% de valorização, e a gente teve aqui as ações do Google, mais de 1% de valorização. Lembrando que no ambiente mensal, se vocês verificarem lá, Google subiu mais do que 15%. Eu estou dizendo o Google, ação classe A, negociada através dos BDRs, que inclusive subiu mais do que o Google negociado na Bolsa Americana. Basta você digitar aí na sua plataforma de gráfico, no seu HB, Google 34, para que você consiga verificar essas movimentações aí das principais companhias do mundo, que agora tem acesso cotação unitária, não tem lote padrão. Você pode comprar uma ação para também fazer uma composição de carteira no seu portfólio. Fechou? Bom, quero comentar com vocês aqui agora a movimentação por parte deles no mercado futuro. Conforme a gente viu lá, já estavam armando a casinha para a movimentação do índice futuro. E olha que show, pessoal. Não tenho o que falar nada. A gente já estava comentando com vocês quantas semanas que eles estão vendendo. Pessoal, 1, 2, 3. Quem está chegando agora no canal, cada bolinha dessa é o fechamento de uma semana. Eles começaram a vender o nosso mercado, pessoal, quando o nosso mercado se recuperou entre os 125 e 129 mil pontos. Quando o mercado estava derretendo, o que eles estavam fazendo? Estavam comprando. Pegaram o preço médio lá embaixo, quando o mercado subiu, eles foram lá, colocaram um caminhão de lucro no bolso e de lá para cá estão surfando toda essa queda para o nosso mercado, fora o girozinho que eles fizeram, que a gente comentou com vocês aí no overview de quarta-feira. Só desse giro fizeram mais de 3 mil pontos de lucro em relação a essa movimentação, e eles estão para frente em relação ao preço médio deles no contrato, quase 5 mil pontos. Portanto, eles têm de gordura, pessoal, 8 mil pontos do índice futuro. Se o índice futuro subir de 122 para 130 mil pontos até o fechamento agora no dia 18 desse contrato, eles vão estar perdendo bolinha, bolinha, bolinha. Já armaram barba
cabelo e bigode em relação à movimentação do índice futuro, fechou? Vou comentar com vocês o dólar que o dólar que venceu. Olha a movimentação, pessoal. A gente tinha comentado com vocês que eles iam com uma ponta compradora há 3 semanas no vídeo da semana passada. Quando chegou agora, nessa última semana, mais uma semana compradora. No dia da rolagem, sexta-feira, enfiaram a mamona na ponta compradora no contrato que ajudou a melhorar a movimentação deles de compra, que eles estão comprando desde quando o dólar estava 5,7. O dólar terminou o contrato que 5,12. E olha a expertise por parte deles. No dólar U, olha o que eles fizeram, pessoal. Na parte final do pregão, a segunda metade do pregão após a rolagem, começaram a sentar a mamona na ponta vendedora no contrato U de uva. Terminaram com pouco mais de 25 milhões de reais e o dólar 5,23, dólar futuro. Se o dólar der um respiro de movimentação agora no pregão de segunda ou até mesmo durante o contrato, já que a gente está nesse início desse contrato U, qualquer respiro que der para o dólar, eles já estarão com lucro nesse contrato novo U do dólar futuro no nosso mercado. Fechou? Então, aqui a gente procura deixar todos vocês muito safos. Claro que é um vídeo longo, vídeo de base semanal, vídeo também que contempla ambiente mensal, só que aqui a gente procura entregar para vocês qualidade. Vocês têm até o pregão de quarta-feira, onde que vai ser o nosso próximo vídeo aberto aí no nosso conteúdo, para poder digerir essas informações. Anotem tudo que for relevante, que faça parte do seu operacional, caso chame atenção. Tem gente grande envolvida nesse processo. E se você quiser ter um contato mais de perto, faça parte do nosso grupo de membros. Você tem diariamente a pressão que eles estão fazendo aí no nosso mercado. Para a gente poder fechar esse vídeo de hoje, a gente vai colocar para vocês os nossos setores dessa semana, o que eles fizeram, pessoal. Vou ser bem sucinto para o vídeo não ficar mais longo. Olha o que eles fizeram basicamente. Olha o setor financeiro. Boa parte dos ativos do setor financeiro tiveram o quê? Ambiente corretivo. Com exceção de Bradesco e Itaú, a gente inclusive pegou lá no nosso grupo lá na veia, movimentação de valorização eles tomando. Tomaram todo mundo, pessoal, praticamente todo mundo. Olha o setor de consumo, que na semana passada a gente já viu que vários ativos eles estavam fazendo o quê? Uma ponta vendedora. Na semana passada tinham sentado a lenha nas ações de lojas americanas e também nas ações de Amer 3. Amer 3 nessa semana, 12% de desvalorização e já tinha caído mais de 17% na semana passada. Olha aqui as ações de lojas americanas, pessoal. Ambiente de desvalorização caindo mais de 9%, sendo que eles já tinham sentado a mamona na ponta vendedora na semana passada. O ativo já tinha caído 9% também. Então, somando 18% em uma, 30% em outra. Basta você ser um trader profissional que ganha numa ponta compradora ou numa ponta vendedora no nosso mercado. Aqui, no setor TTE deles, setor de materiais básicos, ponta compradora mais pujante em relação aqui às ações de CSN. Se a gente tirar a TTE deles, as ações de Vale aí do nosso mercado, fecharam ainda com ambiente comprador e o ativo com quase 5% de desvalorização. Se a gente pular aqui, ó, setor de óleo, gás e biocombustível, ponta compradora nas ações de Petrobras, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária. Vocês viram lá no nosso Onda Fantástica em relação à movimentação que Petrobras tinha caído 8,5% no mês e ele tinha uma ponta vendedora no ambiente mensal, fechou? O que eles aproveitaram agora nessa última semana, pessoal? Aproveitaram para poder recomprar as ações da companhia em relação ao ambiente que eles estavam de uma ponta vendedora no nosso mercado. Se a gente pular aqui para o setor de serviços públicos, boa parte dos ativos caíram, alguns deles eles começaram a fazer uma feirinha com maior ênfase em relação às ações de CEMIG. Muito atento em relação às ações de CEMIG dentro do nosso mercado. A gente tem também as ações de ENGIE 11, que assim como na semana passada, eles tinham feito uma ponta compradora aí em relação às ações da companhia, que tiveram praticamente uma semana no 0 a 0. Nessa semana, o ativo aí com uma queda de 3,5% e eles assumindo uma ponta compradora. Pessoal, olha a TTE VEG. Lembra lá? Na movimentação de aderência do mês, eles tinham uma ponta vendedora em relação ao mês de junho. Quando chegou julho, ponta compradora. Olha aqui VEG, pessoal. VEG nessa semana subindo mais de 2%, já tinha subido mais de 1% na semana passada, aí eles ajudando a empurrar esse movimento. Na outra ponta, eles tiveram uma ponta vendedora em relação às ações de Azul, em relação às ações de Gol. Ambas, na semana passada, eles já tinham empurrado e os ativos já tinham caído
quase 2% nessa semana aí, quase 3% para as ações de Gol e quase pouco mais de 2% em relação às ações da Azul. A gente teve aqui as ações de Eco Rodovias com uma queda mais expressiva, tinham fechado a semana passada com fluxo vendedor e o ativo bem próximo do 0 a 0, nessa semana 7,5% de desvalorização. No setor aqui de saúde, ambiente comprador muito pujante aqui em relação às ações de Intermédica. O mesmo aconteceu na semana anterior, quando o ativo tinha caído quase 5%, pessoal. Muito atento, já que eles têm muito ambiente de venda em relação às ações da companhia, mas já começaram a recomprar boa parte desse movimento. Segunda semana com um ativo de maior movimento comprador por parte deles no setor de saúde. E também tiveram um ambiente comprador nas ações de RADL, inclusive que terminaram com ambiente mensal, com valorização. Nessa semana o ativo caindo quase 5% e mesmo assim eles não querendo nem saber, fizeram uma feirinha em relação ao movimento. Bom, em relação aqui no setor de telecomunicações e TI, as ações de Vivo, a gente já tinha comentado com vocês que estavam com uma ponta compradora mais pujante do que as ações de TIM, que na semana passada eles tinham aproveitado para poder fazer venda. Nessa semana Vivo subiu, TIM derreteu. E eles já tinham vendido na semana passada alguma coisa e nessa semana aproveitaram essa queda de 4% de TIM e fizeram também uma feirinha em relação às ações da companhia, assim como as ações de TOTOS, que tinham caído na semana passada praticamente aí 1% no nosso mercado. Eles estavam subindo uma ponta compradora, nessa semana cai quase 6%, também fizeram uma feirinha. Em contrapartida, na semana passada fizeram uma pressão de compra nas ações de Local Web, o ativo tinha subido mais de 6%, nessa semana enfiaram a mamona na ponta vendedora. Eu vou deixar um spoiler para vocês aqui, a gente conseguiu identificar essa ponta vendedora nas ações de Local Web, pessoal, segunda-feira, na parte da manhã ainda, lá no nosso grupo de membros. Por isso que a gente fala, quem quer ser trader, quem realmente quer ser investidor muito qualificado dentro do nosso mercado, além de ter esses vídeos que a gente faz com muito carinho para vocês aqui no conteúdo do canal, tem uma condição que ninguém no mercado faz, que é você participar por um grupo de membros, custando menos do que uma pizza de base mensal, para que você possa ficar craque em relação à pressão de quem manda prender e quem manda soltar. Dessa forma, eu desejo a vocês uma excelente semana, primeira semana de agosto, pintando na área. Vamos lá com tudo, sempre de olho na movimentação do fluxo externo, seja pelo fluxo oficial estrangeiro, seja pelas corretoras estrangeiras. Na quarta-feira eu passo para vocês aquele nosso gráfico de movimentação dos participantes do mercado, já que a gente está com um vídeo aí bem longo em relação a esse ambiente de fechamento semanal e também contemplando o ambiente mensal. Mas espero realmente que vocês vejam esse vídeo, anotem tudo para que vocês possam ficar cada vez mais craques dentro do mercado financeiro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!